Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Jesus Cristo falou, está falado. 13h06, muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região. Estamos de volta com o programa Evangelho para Todos, tá ao ar todo sábado após o programa Viva a Vida e domingo às 13 horas, 1 hora da tarde, você fica sendo meu convidado e está ouvindo o Evangelho para Todos. Mensagem que trago hoje, amigo ouvinte, eu gostaria muito de compartilhar com você. Vamos analisar, avaliar, examinar aquilo que ontem a gente lia aqui em Mateus 11, versículo 28 até o 30, Jesus Cristo traz muita informação, né? Ontem eu estava lendo essa passagem aqui na rádio e também em casa, e andei olhando bastante nessa passagem, o quanto Jesus Cristo traz aqui informações preciosas para mim e para a sua vida. Nós, seres humanos em geral, nós fizemos de orientação, ensino que traz a bênção para a nossa vida, e também são orientações, são ensinos que arruinam a sua e a minha vida também. Alguns ensinos são conscientes, a gente procura esses ensinos para obter informações boas, ou acostumamos e fomos ensinados a nos sujar na lama e procuramos informações que são ruins. Sabemos de fatos que são ruins, não são bons, e mesmo assim nós vamos lá, porque nós fomos educados a comer com nossos olhos e ouvidos porcaria. O inimigo de Deus trouxe essa educação para nós, ele nos ensinou, ele nos mal educou, e nós se tornamos mal educados. Tanto que hoje você não encontra nenhuma religião cristã. Não existe uma religião que vai ensinar eu e você a sermos cristãos. Não. A única maneira de você ser cristão é se desvincular de qualquer religião no coração e buscar o ensino de Jesus Cristo. E aí se tornamos cristãos. Do contrário, não tem como, porque o inimigo ele invadiu com a corrupção dele o mundo inteiro. O mundo inteiro está corrompido pelo inimigo de Deus, né? Isso, o próprio Jesus Cristo fala isso quando esteve aqui na terra. Ele fala: eis que o príncipe desse mundo se aproxima de mim, o qual em mim não há nada dele. Assim como o apóstolo Paulo nas cartas também escreve. E em volta de você e de mim, examinando a nossa própria mente, você vai ver o quanto a nossa mente está corrompida. Nós precisamos limpar a nossa mente, como o próprio Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador. Ali ele fala o quanto há de coisas em nossa mente que não deveria estar aqui, está na nossa mente porque alguém tem interesse a manipular a nossa vida e reinar em nossa vida no lugar de Deus. Esta é a verdade do Evangelho, das boas novas que Cristo trouxe, e o Espírito Santo, então, assim como está escrito no livro de Hebreus, fala, né? O Espírito Santo depois testificou não só da vinda de Cristo, mas também provocando sinais de prodígio com os apóstolos e comigo, com você também, embora a incredulidade tomou conta do nosso entendimento, do meu, do seu coração, e por esse motivo ainda Deus não opera talvez tanto e não reina tanto quanto ele promete dentro da própria escritura do Novo Testamento. E aqui em Mateus 11, versículo 28 até o 30, vamos analisar se isso que eu falei para você é verdade ou não. Vamos dar uma olhadinha? Vamos olhar o que está escrito aqui, ó. Jesus Cristo vai dar primeiro 3 ou 4 orientações e depois ele vai mostrar um efeito dela.
mas vamos ler todo o texto aqui em Mateus 11, versículo 28 ao 30. Jesus Cristo fala assim, ó: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra do nosso Deus através do Filho dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para mim e também para você, amigo ouvinte. O inimigo correu. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. Voltamos já para a palavra de Deus através do Filho. Jesus Cristo está falando assim, ó. Primeiro ele fala, como ontem eu explicava para você, nós olhávamos aqui para a Escritura, examinamos ela juntamente. Ele fala assim, ó: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Primeiro ele pede para ir a ele. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí depois ele fala assim, ó. Segunda questão, ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí vem o efeito: e encontrareis descanso para a vossa alma. Só que nós vamos analisarmos tudo que nós temos de orientações, seja ela espiritual ou religiosa, dentro de nós. Nós vamos olhar qualquer coisa que eu e você viemos fazer. Isso Jesus Cristo mostra bastante quando ele fala assim, ó: entrai pela porta estreita, andai pelo caminho apertado. Porta e caminho são duas coisas que todos os seres humanos passam. Todos nós, para termos acesso a alguma coisa, a algum lugar, temos que justamente andar por um caminho ou passar por uma porta. E veja que Jesus Cristo está falando isso: entrai pela porta estreita, andai pelo caminho apertado. Então veja que Jesus Cristo não está estreitando a minha e a sua vida, não. Ele está falando para nós usar o nosso entendimento para então tomarmos decisões em qualquer ponto e área da nossa vida, decisões corretas. Porque depois ele vai falar, está lá em Mateus capítulo 7, né? Mas se você for olhar para essa palavra lá, Jesus Cristo está falando que porta e caminho é aquilo que eu e você, é inevitável que eu e você passamos por porta e andamos por caminhos. Porque Jesus Cristo é Filho de Deus. Então o que Jesus Cristo queria e quer é corrigir a nossa vida desde o mais simples possível, desde a coisa mais comum possível, que é comum para a visão do mundo, porém, para o Filho de Deus é a coisa mais importante que existe. E se você pode analisar isso, até na própria oração do Pai Nosso, quem vai pedir para Deus, num mundo de fartura, eu digo mundo aqui, na nossa cidade, nossa região aqui, na nossa mesa, na nossa despensa, no nosso poder financeiro, que muitos nós reclamamos, mas eu falo assim, analisa para você ver. Jesus Cristo, na oração do Pai Nosso, ele fala assim, ó: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele pede para nós pedir para Deus nos dar o nosso pão de cada dia, mas é tão fácil ter em nossa mesa esse pão de cada dia que nem é preciso pedir para Deus. Essa é a impressão que dá dentro do que nós já fomos mal educados. Porque a coisa mais importante que existe justamente depois da nossa própria vida é o que mantém nós vivos. Só que nós não fomos educados desta maneira. Nós somos educados a valorizar muitas coisas. Hoje, para você ver, eu estava analisando lá em casa, não só essa passagem, como outros ensinamentos que eu conheço, e me lembro de vários cultos que eu participei. Não estou fazendo crítica à igreja A, B, C, D, não. Jesus Cristo quem faz, eu não preciso fazer. Mas eu falo assim, Jesus Cristo faz duras críticas a orientações religiosas e espirituais. Isso está dentro do próprio ensino dele. Agora, quantas vezes eu e você, nós somos um culto que nós não cultuamos a Deus. Nós somos mal educados, somos educados a levantar a mão, agradecer a um Deus que de repente é o teto da própria igreja, o ventilador que está ali, mas não é para Deus. Quantas vezes nós cultuamos, participamos de culto onde não predominou, ou não priorizou, ou não predominou o que Jesus Cristo falou. Já participei de reuniões que durante anos a gente conversava com irmãos, com amigos,
E a pessoa lembrava só do que o demônio falou quando manifestou lá. Ou seja, o culto não era para Deus. O que predominou lá não foi Jesus Cristo, nem o agir dele, nem o ensino dele, e sim do demônio que lá manifestou. Estou dizendo assim, quantas vezes nós cultuamos? Você me perdoa por eu falar isso, se eu estou te ofendendo, mas é como cultivar um escorpião de estimação. Entendeu? Para não dizer um demônio de estimação, né? Porque vai chegar um tempo, ou ele já está te envenenando, te ferroando, ou vai chegar um ponto, em um dia, que ele vai te ferroar. Essa é a verdade. Existe pecado de estimação, existe demônio de estimação, existe cultos que nós consideramos que é a Deus, e não é a Deus. Esse culto não é a Deus. É verdade. Nós fomos mal educados, o mal educou nós. E como ele é mau, ele nos mal educou. Aí Jesus Cristo fala assim, ó, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pega o ensino que você tem, a orientação que nós temos, confronta com o que Jesus Cristo falou para nós ver. Vamos ver qual dos dois tem razão, dentro de cada um de nós. Se é o que Jesus Cristo falou ou se é o que eu acho que penso. Para você ver o quanto nós somos mal educados pelo mal. Essa é uma realidade. Por isso nós temos reinados na área de nossa vida que não é de Deus. Só que você falar isso para a pessoa se ofende. Excomunga a gente. Mas é a verdade. E é uma verdade que eu não posso falar pessoalmente com você, porque você vai dar na minha cara. Você vai levantar um punhado de argumentos contra mim, porque vai achar que eu sou de uma outra religião, você é dessa religião, você é daquela outra, você é evangélico, eu sou católico, ou é o padre que te ensinou, é o bispo, é o pastor, e assim existe essa rivalidade. Mas aqui nós temos que chegar no bom senso. Jesus Cristo é o Senhor meu e seu. E o que ele falou está acima do que eu acho e penso. Do contrário, quem vai reinar na nossa vida não vai ser Deus. Aí ele fala, não, de maneira alguma, então é só você analisar a sua própria vida, eu analiso a minha. Ele fala assim, ó, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ontem eu perguntei para você, como que eu vou a Jesus Cristo? Ele ressuscitou, foi o Pai. Então eu vou ter que morrer também para ir para o alto, onde ele está. Não. Como não? Pode anotar para você ver aqui que ele fala, vinde a mim, venha ao meu ensinamento, venha ao meu, conheça a mim, venha conhecer eu, venha para o meu ensino, venha para a minha orientação, não a minha do Ismael, de Jesus Cristo. Ele vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha o versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Como ontem eu perguntei para mim mesmo, o jugo de quem, Ismael, você toma? E Jesus Cristo, tomai sobre vós o meu jugo. Aí depois no finalzinho vai falar sobre fardo. Eu me lembro, trabalhei na roça catando algodão, e às vezes a gente carregava fardo pesado, lá do final da rua, da leira, lá, né? Lá do final, lá da onde a gente terminava, vinha trazer até um ponto específico para um ajuntamento de produto, ou de material, ou do algodão, nesse caso. A gente tinha um fardo. Quantos de nós... eu tenho que fazer isso porque senão Deus não me abençoa. Não, é porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Será que temos que fazer mesmo? De repente não tem. Aí Jesus Cristo fala assim, tomai sobre vós o meu jugo. E ele falou assim, ó, aprendei de mim. É tão interessante isso que de vez em quando, né, eu luto contra o passado que condena nós. Eu luto também, nós todos fazemos isso. Aí o que nós fazemos? Eu falo assim, mas quem foi que aprendeu? Peraí, mas quem foi que ensinou isso para vocês, não? Você aprendeu de quem isso? Quem foi que te ensinou? A gente vai por vários lugares e vê o quanto o ser humano está mal orientado. Está orientado pelo mal. E não tem como a gente orientar ele bem, porque ele confunde o que Jesus Cristo falou com uma religião, e daí vira aquela bagunça danada, porque eu já sou dessa aqui, eu sou daquela outra lá, aquele lá já é desta, aí não tem como explicar. Então é você mesmo que tem que procurar Jesus Cristo. Por isso que Jesus falou assim, vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. É você que tem que ir para ele. Se eu tentar convencer você a ir para ele, você vai confundir. Ou de repente você vê um erro em mim, aí você vai escandalizar. Por isso que você tem que ir para... eu tenho que ir para Jesus Cristo.
Você tem que ir para ele, lá para o ensino dele, ir lá confrontar o que acho, o que penso, que eu já tenho comigo, com o que Jesus Cristo falou. Para quê? Para que daí você, ao confrontar, aí você vai ter uma luta a menos, que é o confronto religioso. O padre falou, eu não posso ouvir. Eu sou evangélico, daí o padre falou, o ensino, eu não estou falando do padre, vou assim um exemplo, né? O padre pregou um ensino que Jesus Cristo falou, eu vou ignorar o padre, porque ele não é da minha religião que eu. Eu posso até ignorar o padre, mas o que ele ensinou, não. Você pode até ignorar o pastor, mas o que eu te falei, o pregador, mas o que eu te falei, o ensino não deve ser ignorado, indiferentemente de quem quer que venha, ou de quem quer que seja. Tem que examinar, tem que ir até Jesus Cristo. Ele falou, vinde a mim. Aí no versículo de número 29, ele fala assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E olha que maravilha que ele fala, ó, e encontrareis descanso para a vossa alma. Eu duvido qual ser humano na terra que não quer descanso para a alma dele. Todos nós queremos. Porque o inimigo, como ontem eu falei, o inimigo bateu em todo mundo. Não tem um cidadão na terra que não apanhou dele. Seja deixando em nós uma marca de mágoa do pai e da mãe. Fala por mim, graças a Deus não tenho. Não tive até antes do meu pai faleceu. O Espírito Santo de Deus me converteu, né? Me colocou eu no meu lugar e mostrou quem era meu pai para mim. Eu consegui amar o meu pai e perdoar ele. Entendeu por quê? Porque eu estava equivocado. O que eu achava e pensava, dentro do que eu achava e pensava, eu achava que estava certo. Mas depois eu fui ver que não. Cada um só pode dar aquilo que tem para dar. Esta é uma verdade. Então, se eu quero ter mais algo para dar, eu tenho que ter comigo mais coisas para dar. Esta é uma realidade em tudo na nossa vida. Versículo de número 29, fecha no versículo 30, né? Ele fala assim, e encontrareis descanso para a vossa alma. Olha o versículo 30. Jesus Cristo fala assim, ó, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Essa palavra eu não concordava com ela. Me lembro quando me convidaram, por exemplo, a fazer parte de religião A, B, C, e eu pensei, mas se eu for para lá não vou poder jogar bola, se eu for para essa igreja aí não vou poder fazer aquilo, também tem isso que eu não posso fazer, enfim, tem algumas coisas que eu não posso fazer, daí em casa é ruim frequentar uma igreja assim, não é verdade? Aí parece que o jugo de Jesus Cristo e o fardo dele parece que é pesado, como se o erro fosse liberto, é livre. Na verdade, para o cristão, o erro não é livre, indiferentemente de qual erro que é. E outra, há erros que são puníveis ou punidos, indiferente se você estiver numa igreja ou não. Se eu cometer um erro, a polícia pegar, vai me prender. Não importa se eu sou evangélico, se eu sou católico, se eu não sou, ele vai pegar. Azar é se eu cometer erros e não me arrepender, eu não pedir para Deus perdão e ninguém na terra me pegar. Porque daí alguém vai me pegar. Esta é a verdade. Não há nada encoberto diante de Deus. Por isso que nas nossas orações ele pede para nós sermos o mais sincero possível. Confessar claramente para Deus o nosso erro. Senhor, a verdade é esta aqui. Ó. Quantas vezes eu me peguei querendo enganar Deus. Isso várias vezes aconteceu isso comigo. Não sei se com você já aconteceu. Eu cheguei querendo bancar um malandro com Deus. Como se Deus não soubesse da malandragem do homem. Ele sabe. Quer convencer a Deus de que isto é certo. Mas ele diz que é errado. Então tem que falar com esse Senhor, é errado isso aqui. Ele fala assim, ó, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu falei, mas como que pode? Se eu for me tornar cristão, eu não posso fazer isso, todo mundo pode fazer, é que a gente quer ser igual a todo mundo. Uma vez sendo cristão, você não é igual a todo mundo. O próprio Jesus Cristo fala assim, o mundo vos ama porque vocês são deste mundo. Mas se o mundo não vos ama, assim como não amou eu, porque vocês não são deste mundo. Entendeu? Como Jesus Cristo deixou bem claro que uma vez cristão, você não pertence mais a este mundo. Você pertence ao mundo espiritual. Não tem morte para aquele que crê em Jesus Cristo. Mas todo mundo vai morrer, claro. Todo mundo vai sumir da terra, né? Ninguém vai ver nós aqui mais. Mas Jesus Cristo deixou bem claro, e olha que quem fez isso foi aquele que criou eu e você. E que criou toda a alma vivente e os animais também. Ou seja, quem criou todos nós foi que falou isso. Então não tem como duvidar disso. Na nossa incredulidade,
que o mundo apresenta para nós, sim, mas dentro do evangelho não tem como duvidar. Uma vez cristão, nunca mais morre. Ah, não tem mais morte. Como assim? Vai morrer aqui, vai desaparecer aqui da terra, né? Como um dia a gente não existia aqui também, antes que nossas mães deram a luz a nós, que também as nossas mães são um instrumento de Deus aqui na terra. Nós viemos através de nossas mães. Esta é uma verdade dentro da realidade, da lógica, né? Aí versículo número 30, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Puxa vida. Como assim? Eu carreguei muito jugo sobre mim que não era de Cristo, porque era pesado demais. Carreguei muito fardo sobre mim, e ainda tem fardo sobre mim que tem que ser tirado. Ah, tem. Não é o de Cristo. Não foi ele que mandou. Ele não mandou fazer isso. Eu não aprendi isso aqui dele. Então, não é jugo dele. Não é o que ele está julgando errado. Também não é um fardo dele isso que eu estou carregando. Não é um fardo de Cristo. É do inimigo de Deus, ou da própria corrupção mundana que está aqui, mas não é o de Cristo. Amigo ouvinte, espero que essa mensagem tenha edificado a mim e a sua vida, que nós vamos meditar não somente nesta, mas em toda a palavra de Cristo Jesus, porque nossa vida, ela vem, a bênção da nossa vida em geral vem de ensino, de orientações, em todo e qualquer sentido. Assim como também a ruína da minha e da sua vida vem também através de orientações, de ensinos, que produz crença e também atitudes. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, sobre a nossa vida permaneça, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja, amém e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. 104,9 Cafelândia Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi ele quem falou. Pode autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. Jesus Cristo falou para a viúva de Naim para não chorar. E o esquife parou quando ele chegou, começou a falar. Disse ao morto levante, e naquele instante o que aconteceu? O moço levantou, pela mão Jesus pegou e viva a mãe devolveu. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi ele quem falou. Pode autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. Jesus Cristo falou para o cego ver, e o cego viu. E lá na sepultura disse sai para fora, e Lázaro saiu.
foi com 5 peixinhos e apenas 3 pães para a multidão. Se Cristo prometeu, o inimigo correu, cante a vitória, irmão. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Pode autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Pode autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. Sua melhor companhia, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.